Hoje nós voltamos a entrevistar o professor Eduardo Tonelli, que esteve aqui já uma vez conversando conosco muito sobre fundação de escolas médicas, ensino médico brasileiro, distribuição de médicos no país, problemas do SUS, problemas da dificuldade que você que nos vê sente, por que a população tem a ver e entender por que a gente pensa muito nessa questão da educação médica, do ensino médico, da construção de faculdades de medicina, da importação de médicos, por que não existe uma carreira de médico. E eu combinei com ele que ele faria uma segunda entrevista que a gente vai colocar em 2 vezes, vocês devem ter visto a primeira. O professor Eduardo Tonelli, como eu apresentei da outra vez, que está aqui conosco, eu agradeço outra vez a presença dele, muito obrigado. Ele é professor titular emérito de pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Ele foi ex-presidente da Academia Brasileira de Pediatria de 2006 a 2008, cargo que eu ocupo atualmente a partir do ano passado. E ele é membro da Academia Mineira de Medicina e foi um dos fundadores da Academia de Pediatria de Minas também. E é um grande pesquisador na área, publica muito, é um médico que tem uma história muito interessante como médico, como pediatra, como educador, e sempre se preocupou com a questão da disseminação de escolas médicas no Brasil e tentando entender por que isso acontece, o que está por trás disso. Por que tanta escola explodiu no Brasil ultimamente e por que isso não está revertendo, que é uma coisa fundamental, Tonelli, no benefício para a população? Faz-se escola de medicina e a saúde continua ruim. Por quê? Então, é interessante só lembrar, né, que em 1950 só havia 15 escolas de medicina. Depois, 50 anos depois, 100 e nos últimos 13 anos, 200 e tanto. Então foi uma coisa absurda, foi essa evolução rápida assim, de autorização de cursos médicos. No início, realmente, até a década de 50, 60, quando tinha os 40, 50, as escolas eram quase todas públicas e elas realmente eram necessárias e eram muito bem-vindas, né? Agora, na década de 60, 70 também autorizaram várias privadas e havia, assim, um certo equilíbrio nisso, sabe? Mas o que houve foi o seguinte, o grande problema que eu acho que o MEC, a grande falha do MEC, é que a partir da década de 70, ele já havia criado a CAPES e avaliava a pós-graduação regularmente. Pós-graduação, né, os cursos todos, né, eles melhoram de nível, caem de nível, a CAPES acompanha aquilo todo, eles têm o maior respeito pela CAPES. Vai ter alguns problemas, mas... Aperfeiçoamento do profissional de nível superior do Ministério, a CAPES. A CAPES. E cuida da pós-graduação. Agora, a graduação, tá certo? Ela houve na década de 90 a Comissão Interinstitucional de Ensino Médio, que é a SINAEM, que ela trabalhou muito assim no sentido de preocupar com a qualidade do ensino. E recomendou exatamente esses modelos que nós comentamos, um modelo sociocêntrico, preocupar com as necessidades da população, informar o médico aquela consciência cidadã, ética, crítica, reflexiva. Essa que era a finalidade em contraposição ao modelo flexneriano, aquele que vem dos Estados Unidos. Mas, então, o que houve foi o seguinte, é que as escolas foram sendo implantadas, mas sem avaliação. Nenhuma. Chegou no final da década de 90... Sem exigência de qualidade. Sem controle de qualidade nenhuma. Sem professores para ensinar. E outra coisa, cada uma tinha um seu sistema de avaliação. É outra coisa também interessante. E tinha escola que a gente sabe que muitas vezes nem fazia avaliação. Exatamente. Porque como tinha muita prática na medicina e tal, pelo conhecimento, pelo contato que tinha ali, a pessoa avaliava o aluno, mas não tinha uma avaliação regular, uniforme para todos. Nós dizíamos na USP uma coisa que era interessante. Quem passava em bioquímica no 2º ano já podia se considerar médico, porque era assim, tinha anatomia, fisiologia, bioquímica, que apertava, que tinha prova teórica, escrita de coreba, tal. Você passou ali, depois ninguém mais era reprovado, né? Pois é, então, isso você está dizendo, a USP, que é a maior universidade da América Latina, né, tal. Então, o que acontecia nas outras, né?
Agora, o que foi, então, surgindo é que na final da década de 90, tá certo, foi implantado, ainda no governo de Fernando Henrique, o Provão. Depois, a hora que veio o governo do Lula... Saudoso Paulo Renato Costa Souza, meu amigo e foi ministro da Educação, foi reitor antes de mim na Unicamp. Então, ele começou a avaliar as escolas pela prova dos estudantes, que era o Provão. Aí, no governo do Lula, isso mudou para a ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que é uma coisa parecida, né? Aí, só que era uma coisa muito precária, porque avaliava alguns alunos só, que eram, inclusive, sorteados. Né? Exatamente. Aí, imediatamente, há uns 5, 6 anos, passaram o ENAD para o chamado... E você lembra que tinha um problema aí, que se sorteavam aqueles que estavam prontos a se formar. Se você tinha uma dependência ou não, você não entrava. Não entrava. Nas particulares, eles selecionavam os caras... Tiravam os piores alunos. Tiravam os piores para ser avaliados. Não deixavam eles fazer a prova. Aí bem. Criaram depois o chamado conceito preliminar do curso. O conceito preliminar do curso já é um pouco diferente. Ele é o ENAD, o exame dos estudantes, mas leva em consideração também a infraestrutura física, didática e pedagógica das instituições. Eu fiz parte de vários desses exames. Você deve ter ido também ver várias faculdades de medicina por aí, né? Fui. Eu participei de algumas. Para avaliar. Então, esse conceito preliminar, isso, que o INEP lá do MEC que vem aplicando nos últimos anos, ele é um pouco diferente, porque ele é mais encorpado. Ele pega a prova do estudante. Agora, a coisa está ficando mais encorpada ainda, porque não só são os estudantes sorteados, são todos que têm que fazer. Todos que têm que fazer. E, com esse critério, então, o governo assustou, porque foi avaliar as escolas. E quem recebe, tanto no ENAD, ou como no conceito preliminar de curso, que é esse que é mais encorpado, esse índice de avaliação, a nota final é de 1 a 5. Quando a instituição recebe 1 e 2, ela está sob intervenção. Então foi a primeira vez que surgiu. Coisa que a CAPES já vinha fazendo desde a década de 70. A graduação só 30 anos depois. Aí, os que recebem conceitos 3, 4 e 5 estão aprovados e podem, inclusive, prosseguir. Os de conceito 3 estão aprovados, mas não pode expandir cursos, não pode criar. E 4 e 5 pode criar novos cursos. Então, surgiu essa avaliação, né, que é a avaliação que o MEC vem fazendo, mas das instituições. Das instituições. E com isso, a primeira foi em 2007, depois foi em 2010, a última que teve da medicina agora foi em 2013, no ano passado. Agora, você já tocou num ponto importante, que é a questão da formação do médico, da avaliação do aprendizado, da competência para exercer a medicina, que é fundamental. Você falou o ideal seria ter uma carreira de médico para o SUS, né, de médico, como tem os juízes, né, que fazem concurso, vão passando de cidade em cidade. Está cheio de residente que acaba a residência desesperado para arrumar um emprego. Se tivesse uma carreira seria maravilhosa. E, em vez disso, eles importaram médicos de fora, particularmente médicos que até nem se submetem a uma avaliação. Como é que você vê essa situação dos médicos cubanos, dos médicos que vêm de fora, essa coisa da não carreira para os médicos brasileiros? Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu acho que a coisa principal é o seguinte, que o governo não quer investir na saúde pública. Se ele investe 45% só e não conta esse índice para a população, que é humilhante, é metade dos outros, que fala que o SUS realmente tem coisas muito interessantes, mas ele não consegue ser assim... o SUS é paradoxal, né? Porque ele tem coisas assim para doenças raras, sofisticadas, transplantes, que ele é muito bom. Aliás, transplante nesse Brasil só se faz no SUS, medicamentos caros que ele fornece, mas o básico do dia a dia da população é péssimo. Tem o melhor programa, dos melhores programas de AIDS do mundo, tem o melhor programa de imunização dos melhores do mundo. Aleitamento materno. Mas qual que é o problema do SUS?
é a pessoa entrar no sistema através de uma consulta ser simples. Atendido, o povo, aquele coitadinho que está lá na periferia, ser atendido por um médico que o ouça. A pessoa está com problema ele de uma chegue diarreia, atendido, problema de uma dor de ouvido, um problema de uma gripe forte. Chega lá, aquelas filas enormes e em suma, isso tudo porque o investimento é baixo. É verdade. E outra coisa, por que ele não institui a carreira de Estado do médico? Porque não quer gastar. Exatamente. Tá certo? Não, e tem uma questão política também, tem medo da organização médica nesse sentido, né? Nesse Quer sentido. dizer, que vai fazer o médico participar intensamente, quando ele faz carreira ele vai começar a determinar, vai pensar. E outra coisa que eu também acho... Igual o sistema de educação, os professores participam, Exatamente. Né, porque estão organizados. Vai começar a ter médico fazendo passeata, fazendo greve, É. porque eles estão ali perdidos. O que está acontecendo? O médico trabalha no SUS sem uma carreira, sem progredir na carreira, ele não sabe onde ele vai chegar, ele atende lá, todo mundo ele tem que fazer por atendimento, tem 300 pessoas na fila, né? 5 minutos para atender um paciente, não ouve essa pessoa, não conversa com ele, não faz a relação médico-paciente. Agora, pergunta, nessa linha toda, que papel joga o tipo de estudante de medicina antes, agora, que procura aprender medicina? Porque quando você entrou na faculdade de medicina e eu, mais ou menos na mesma época, o estudante de medicina tinha um determinado perfil, né? Sim. Ele foi mudando. Eu sou professor de medicina há 40 e tantos anos, você também. Você acha que o estudante de medicina mudou? Você acha que o ensino de filosofia que nós não temos mais na faculdade de medicina, de história da medicina, de ética, tem uma ética, mas eu vejo nos estudantes, às vezes no residente, a grande preocupação por causa do modelo hospitalocêntrico e da urgência, e da emergência e do pronto-socorro. Eles falam, professor, como é que trata? O que faz agora? Como é que... Quer dizer, parece que a medicina se transformou numa coisa assim de fórmula matemática para tratar doenças e não na visão integral da saúde da pessoa. Você pensa assim também? Você vê essa coisa? Eu vejo isso. Agora, o que está acontecendo agora é o seguinte. É um profissional que se forma e somente 40%, 45% que tem a oportunidade de entrar numa residência. Então está formando atualmente 13, 14 mil médicos por ano. Daqui a uns 3 anos, 17 mil. E daqui a 5, 6 anos, 20.200 médicos por ano. Metade disso não vai fazer residência. Então, o que o governo está preocupado? Ele criou essas escolas agora, né? Houve até uma expansão grande das federais agora. Aliás, não tem nem serviço, às vezes, para ensinar esses caras na prática, né? Pois é. Tem hospital, não tem Não tem professor. Não tem professor de medicina. Como é que pode você criar 120 escolas em 13 anos e ter professor para esse pessoal todo? Isso é uma loucura. Pagando o que eles pagam para os professores. Então, o que acontece é que com essa expansão, né, acentuada que teve, com esse número enorme de professores, eles não conseguem entrar na residência. Aí eles caem no PSF, no Programa de Saúde da Família. Tem muitas equipes no Brasil. Que não tem pediatra. Que não tem pediatra. O governo não concorda que o pediatra participe, que é um absurdo. Né? Uma família que não tem um médico para as crianças. É só no Brasil mesmo. Então, o que aconteceu é o seguinte, o governo, ele agora está com novas diretrizes curriculares para o curso médico, que foram aprovadas agora tem poucas semanas, sabe, em 2014. Teve a de 2001 e agora em 2014. Quais são, assim, as preocupações, algumas coisas que são assim, um pouco diferentes, que ele está insistindo para as escolas batalharem por isso. Primeiro, não é isso? Que o aluno deve, desde o ciclo básico, interagir com as equipes multiprofissionais, tá certo? Segundo, o aluno, ele deve... Contato precoce com o doente. Contato precoce com o doente. Ele deve ter no seu calendário espaços vagos para que ele possa fazer um correio paralelo para ele, assim, para ele se preocupar, por exemplo, com história, com filosofia, com antropologia, para complementar a formação dele. Porque às vezes ele entra em determinados currículos
que a carga é tão violenta e tão avassaladora que não tem nem tempo de ir num salão se não estudar para cortar cabelo. Eu me lembro lá no UFMG, aquele pessoal pálido, sem se cuidar. E quando a gente começa a entrar nos plantões do 5º, 6º ano, então, pois é, então 36 horas de trabalho. Então, ele vai ter um espaço para isso. Deve haver um investimento maior na saúde mental e em ética médica. Outra coisa, eles podem ter estágio fora, desde que sejam, né, estágios assim, com supervisão, etc. Mas outra coisa que é muito interessante, que é novidade. Pede para os colegiados de curso ter sempre um núcleo estruturante para acompanhar, não é um colegiado, um núcleo estruturante para acompanhar a inovação e preocupar com a formação permanente de professores. Mas o que é novidade é essa, que além da avaliação que é feita internamente, essa que é a novidade, vai ter a avaliação do MEC de 2 em 2 anos, não de 3 em 3 anos, igual da instituição, mas de 2 em 2 anos para o aluno. E essas avaliações de 2 em 2 anos vão ser cumulativas, igual o Enem, que é para entrar no curso superior. Aí é para sair do curso superior para entrar na residência. Porque essas avaliações vão ser cumulativas e vai contar pontos para a seleção da residência. E até 2018, o governo imagina que ele vai ter vagas na residência médica para todos os alunos que saem da graduação. Que, francamente, eu acho que a ideia é muito boa, mas que vai demorar mais tempo. Em 2018, que só daqui a 4 anos, você ter vaga de residência para todos os egressos, que são os 18 mil, e 2 anos depois já são 20 mil médicos. Tonelli, falamos até agora do ensino médico generalizado. Vamos falar um pouquinho do ensino da pediatria? Você não gostaria, por exemplo, só para uma ideia, dessas 228 escolas, como é que elas estão distribuídas? Sim, assim? acho que é bom. O Sudeste... Eu não queria deixar de ter tempo para falar do ensino de pediatria. O Sudeste, tá certo? O Sudeste tem 94 escolas, 38 em São Paulo, 34 em Minas, 17 no Rio e 5 no Espírito Santo. Quantos em São Paulo? 34 em São Paulo? 38. Putz, e fora aquelas dos municípios que estão pré-selecionados para receber as privadas. Porque também entra um problema, né? Eu vi isso frequentemente. Pelo fato da história da gente, da sua, da minha, o fato de eu ter sido reitor da Unicamp, eu era muito convidado por muitas universidades, depois que eu saí da reitoria, para ir opinar sobre novas faculdades de medicina, aquela história. Isso. E ali eu vi algumas cidades pequenas que era um problema de status da prefeitura montar um curso médico. Porque tem um curso de medicina lá. E aí onde vai vir? O professor vem do Rio, vem de São Paulo, vem de Minas Gerais. Mas não é, o professor tem que morar na cidade, ele tem que dar aula, ele tem que ficar... Não é isso? É isso mesmo. Mas então, com relação a esse aspecto, o Sudeste estará formando 9 mil médicos daqui a 5, 6 anos. O Nordeste tem 58 escolas, o Sudeste tem 94, o Nordeste 58, formando 5 mil médicos. O Sul do Brasil tem 38 escolas, está formando em torno de 3 mil médicos. E o Centro-Oeste e o Norte, eles têm em torno de 20 escolas cada um, formando 1.500. Então dá 20 mil médicos daqui a 5, 6 anos. E o governo diz que vai ter residência para todo mundo. Que eu acho que é uma ilusão, porque eu acho que não tem nem professor para a escola de graduação. Como é que você vai ter a residência para esse pessoal todo? Isso é mais complicado. Isso é o pessoal que vem de fora, eles estão aí com 5, 10... Eu não sei se tem, eles falam que tem 10 mil médicos urbanos, será que tem tudo isso? 5 mil, não sei o que. A gente diz que eles vão... É um programa meio fechado, né? Meio fechado, só o governo que tem conhecimento disso. Eu vi que você colocou num tema teu aqui que a implantação da pediatria, do ensino oficial de pediatria no Brasil começou em 1882. Onde que foi que começou a pensar na criança como um ser especial e ensinar medicina pediátrica? Nesse ano, né, de 1880, ou seja, 74 anos depois de implantação das duas escolas, uma figura interessantíssima, que era um pediatra, o Carlos Arthur Moncorvo de Figueiredo.
Ele era da Academia de Medicina de Paris, que era das mais importantes do mundo na época. Tinha publicações em revistas, né, das mais conhecidas da época. Isso, para quem está nos ouvindo, a medicina teve uma origem muito francesa, depois os americanos entraram. Nós, estudantes de medicina de 50 anos atrás, estudávamos em francês. Nós pegamos a transição, né? Eu tinha professor que dava aula em francês, eu tinha professor de anatomia lá, o Lucien Lison, que veio, e que dava anatomia e neuroanatomia para gente, e os livros todos eram em francês. Em francês. A gente tinha que saber ler francês. A década de 50 e 60 que foi a virada. Depois virou, Mas aí o que aconteceu? Ele frequentou alguns serviços na França, onde já estava implantada a pediatria, e veio para o Brasil com a ideia de implantar a pediatria no Brasil, o que ele realmente fez. Aí fundaram a Policlínica Geral do Rio de Janeiro. Foi em 1882, né? Eu pensei que era mais para cá. 1882, Fundaram a Policlínica Geral do Rio de Janeiro. E na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, ele criou o Serviço de Moléstias da Infância, que foi o primeiro do Brasil, em 1888. Que era diarreia. E quem é que estava presente na inauguração desse serviço? Dom Pedro II. Olha só. 1882. Agora, nesse mesmo ano, em 1882, olha que sujeito brilhante, ele criou o curso livre para formar os primeiros pediatras do Brasil, dando aula na casa dele. Quem é esse, Moncorvo? Moncorvo. Olha curso livre. Quem foi discípulo dele? Você escreveu sobre isso já? Tá naquele negócio que está lá no Museu da Pediatria lá no Rio? No seu blog lá da academia. O blog que você escreveu. Não, mas eu preciso... O blog da Academia Brasileira de Pediatria, entra lá. Academia Brasileira de Pediatria, você vai achar um blog, tem um monte de informação e tem inclusive do professor Tonelli. Figuras ilustres, está lá o cara. Mas aí ele criou então o curso livre, dando aulas. E quem foram os primeiros alunos dele? O Fernando Figueira, esse do Instituto Fernando Figueira. O Olinto Meireles, o Moncorvo Filho, que foi um sujeito brilhante também, até o meu patrono lá. Então, agora... Nesse mesmo ano, tudo em 1882, ele fez uma coisa que marcou, né? Ele fez um memorial, quer dizer, uma justificativa às autoridades do Império, porque era Império, né? Para criar as primeiras disciplinas do ensino oficial de pediatria no Brasil, porque o Brasil estava ficando atrasado, tal. Aí o que aconteceu? O senador Dantas, que era um sujeito muito influente. Porque mesmo no mundo inteiro, a preocupação com a criança desse tipo de ponto de vista médico é dessa época, 1850, 1860. Antes disso, a criança morria todo mundo, a mortalidade de 90%. Né? Aí o que aconteceu? Ele então, né, o senador Dantas reconheceu tudo aquilo que ele vinha fazendo, né? Nós estávamos no Império. Pedro II foi lá ver o serviço que ele criou. Né? O senador Dantas era ministro do Pedro II. Pedro II, ultimamente, eu fico admirando esse imperador, viu? O cara é maravilhoso. O Pedro II, ele era um monarca de espírito republicano. É incrível as coisas que ele fez no país. Então, o que aconteceu? Ele disse para ele que ele ia ser o primeiro regente da cadeira. O que aconteceu? Houve um período de acomodação e aí veio a República e quiseram instituir o concurso. E aí, o que aconteceu? Ele percebeu que vinha da Bahia o Barata Ribeiro, que era ortopedista, político, que foi prefeito do Rio e senador. A hora que ele percebeu essa coisa meio política, você entendeu? Ele não concorreu. E o Barata Ribeiro, como ortopedista, foi o primeiro regente da disciplina que o Moncorvo sugeriu e foi aprovado. De pediatria. De pediatria. Chamava assim, Clínica Médica e Cirurgia da Criança. Essa cirurgia porque ele era ortopedista. E não fez nada durante 13 anos. E sabe o que o Moncorvo ofereceu também? Que na Policlínica do Rio, onde tinha o serviço de moléstia, poderia ser a enfermaria de pediatria da disciplina. Conforme aconteceu também lá na Europa, no início, sabe? Aí, conclusão, o Moncorvo se notabilizou por ele ter criado o primeiro serviço, por ele ter criado um curso livre que formou os primeiros pediatras do Brasil e que ter encaminhado
para a criação do ensino oficial da pediatria no Brasil. Puxa vida, sabe, olha... E tinha publicações assim nas revistas de melhor nível no mundo na ocasião. Eu adoraria continuar conversando com você aí mais uma hora, se fosse possível, com essa história da medicina e da pediatria, mas a gente já está quase completando a 1 hora. Toda aquela, só para terminar o teu comentário... Tem também a respeito dessas diretrizes curriculares, né, que 35% da carga total tem que ser para o internato os 2 últimos anos, sendo que 30% dessa carga do internato é para urgências, emergências e atenção primária, né, saúde da família, que é um pouquinho, que é interessante também. Então, eu acho que foi muito boa a nossa conversa. Eu acho que você colocou coisas maravilhosas. Você lembra de alguma coisa que você quer terminar? Alguma coisa que você não falou, que nós não comentamos e que você acha importante? Eu acho interessante, sim. Como angustia muito nesse problema da residência, né, o governo criou também aquele tal PROVAB, que é o Programa de Valorização da Atenção Básica. O que significa isso? Aqueles médicos que não entram na residência, eles vão fazer o programa de saúde da família. E eles fazendo o programa da família e sendo avaliados, aqueles que recebem nota acima de 7 no final de um ano e que são acompanhados por tutores de universidades públicas, eles entram com 10% já dos pontos na residência. Professor Tonelli, como é que é a distribuição dos médicos no nosso país? No Brasil existe... Essa distribuição é por 1.000 habitantes. Então, no Brasil, existe 2 médicos por 1.000 habitantes, como a média geral. Certo? E o MEC, ele deseja que alcance a média, sobretudo dos Estados Unidos, 2,4 médicos por 1.000 habitantes. Na Europa, em torno de 3,5, mais ou menos. Então, o que ocorre é o seguinte, que com essa quantidade de escolas que existia aí há 1 ano e tanto atrás, nós teríamos no final de 12, 13 anos exatamente a distribuição de médicos que tem nos Estados Unidos. Mas o MEC não, ele quer atropelar isso e criando escola e trazendo médico de fora, quer completar aquilo que ele acha que é necessário. Porque, inclusive, nas capitais, a distribuição de médicos é muito maior que nesses países todos. Por exemplo, Vitória tem 11 médicos por 1.000 habitantes. Belo Horizonte tem 6, Porto Alegre tem 8, 9. Uma questão de distribuição, né? Então é um problema de distribuição porque, como falta de condições de trabalho, não é isso? É só isso. Só dá condições de trabalho que eles se fixam lá. Como não há, eles ficam nos locais onde tem melhores condições de trabalho. Muito bem, muito obrigado pela sua presença, Tonelli. Valeu a pena. Nós vamos continuar te ouvindo e quando você quiser mandar alguma coisa, a gente volta a combinar essa sua vinda aqui para continuar gravando. Vocês tiveram 2 aulas sobre medicina, ensino da medicina, produção do conhecimento médico, história das escolas de medicina no país e da pediatria. Para entender um pouquinho como os médicos, os professores de medicina estão preocupados com a situação da saúde pública e lamentamos muito que a infraestrutura realmente precisa ser modificada no nosso país para a gente conseguir realmente dar um mínimo de atenção às nossas crianças, às pessoas que precisam de medicina bem feita, humanizada, com carinho, atenção e social. Um grande abraço, até a próxima vez.